E aí, gente linda do meu coração, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, estou muito bem também. E galera, vamos de conteúdo novo aí pra vocês, então fique atento, se liga, acorda, porque agora o bicho começa a pegar. Galera, Renascimento. Vamos contextualizar. Vocês sabem que eu adoro contextualizar as coisas, colocar numa ordem cronológica para vocês entenderem como que isso avançou ao longo da história da humanidade. Então vamos entender a contextualização do Renascimento. Primeiro, é importante que vocês entendam que o Renascimento foi um movimento cultural, econômico e político. Estamos aqui falando somente de arte. Mesmo porque um vai influenciar no outro. Surgiu na Itália e tem um período de duração estimado entre o século XIV e o século XVII. Cronologicamente falando, o Renascimento ele está entre o período medieval e a Idade Moderna. O Renascimento está no meio. É um período de transição e é um dos períodos onde a arte mais foi explorada. Período sensacional, maravilhoso, magnífico, com grandes artistas que até hoje são reconhecidos na humanidade e surgiram aí no Renascimento. Trata-se de um período que ocorreu a transição do feudalismo para o capitalismo e tudo isso se deu por diferentes fatores econômicos no mundo, só que um deles foi muito relevante para que o Renascimento acontecesse economicamente falando, que foi o desenvolvimento do comércio no Mediterrâneo. Então nós sabemos que a Itália ela está em um local privilegiado, banhado por esse Mediterrâneo que facilitou esse comércio e por isso que nós temos um entendimento que esse renascimento surgiu ali, na Itália. Nesse período, muitos comerciantes começaram a acumular riquezas. Então o surgimento ali de um capitalismo, de uma vertente capitalista, esses comerciantes começaram a faturar muito e a acumular uma riqueza muito grande. Não sei se já comentei com vocês, mas uma coisa é fato. Se economicamente as coisas estão dando muito bem, dando tudo certo, a arte e a cultura vai começar a crescer e a ganhar notoriedade. Se as coisas começam a não estar muito bem economicamente falando, qual é uma das primeiras coisas a serem cortadas? A arte. Um exemplo muito simples para isso é na própria casa de vocês. Se porventura, a sua família está passando por uma crise econômica, quais são as primeiras coisas a serem cortadas? Uma ida a um cinema, uma ida a um show, a uma peça de teatro. Ficou muito grave o negócio, cancela a Netflix, cancela o Prime Video e assim por diante. Isso numa esfera muito pequena, se a gente pensar numa esfera global, não é muito diferente, beleza? Então, esse comércio, esses comerciantes, essa galera com muita grana é um campo muito fértil para o desenvolvimento da arte e da cultura. Esses comerciantes que acumularam essas riquezas, eles eram chamados de mecenas, e é aí onde surge o mecenato. O que é o mecenato? É uma espécie de cachê que eles pagavam para os artistas para a produção de uma obra de arte. Então, o cara gostava muito de determinado pintor, ele ia lá, pagava um cachê, um mecenato, para esse artista para que fizesse um retrato dele e da família dele. Esse é um exemplo. E a arte renascentista ela traz características que são muito importantes de serem observadas e analisadas. A primeira delas, eles trazem uma revalorização da antiguidade clássica, então eles voltam o seu olhar para aquelas artes que foram produzidas na Grécia e na Roma Antiga, que nós sabemos de toda a dimensão e de toda a qualidade artística que o período clássico fez. As qualidades humanas são valorizadas. Inteligência, conhecimento, dom artístico são essas qualidades que no Renascimento são extremamente exploradas. O homem passa a ser o personagem principal, razão e natureza são trabalhadas com intensidade. Essas características nós podemos reduzir elas a alguns termos que provavelmente na filosofia, na sociologia vocês já devem ter ou estudado ou pelo menos estudado falar, que são racionalismo, experimentalismo, individualismo, humanismo e o principal desse período do Renascimento, o antropocentrismo.
Então vamos analisá-los. Quando eu falo de racionalismo, ele esquece um pouco aquela parte espiritual. Não, as coisas elas precisam ser explicadas a partir da ciência, do racional, ter uma razão para que aquilo esteja acontecendo, para que aquilo exista, ou seja, uma comprovação científica, basicamente. É muito diferente do que acontecia na Grécia Antiga, por exemplo, que a mitologia surgiu explicando vários fatores dos quais eles não tinham como explicar. Por isso que no período do Renascimento, a ciência ela foi muito forte também, por esse espírito racionalista. Experimentalismo. Existem relatos de artistas, se eu não me engano, Michelangelo, por exemplo, que ele ia até cemitérios, exumava corpos para estudar, para fazer esculturas. Olha só que sinistro, né? E olha só como que o experimentalismo foi levado ao pé da letra, experimentos mesmo, para a composição das obras. Individualismo, então, ao invés de falar de um social muito grande, vai falar de si, né? Vai falar das suas emoções e dos conflitos dessa natureza humana. Quem trabalha isso com grande propriedade? William Shakespeare, que nós vamos estudar de forma mais profunda. E o antropocentrismo. O Renascimento ele abandona o teocentrismo e assume o antropocentrismo. Então, no teocentrismo, quem estava no centro do pensamento? Deus. No antropocentrismo, quem é que está? O homem. Aí já entra também o humanismo, a glorificação do homem e da natureza humana. Principais artistas desse período: Leonardo da Vinci, Michelangelo, Shakespeare e Miguel de Cervantes. Só nesses artistas aí nós já conseguimos pegar países diferentes da Europa. E é isso que nós vamos começar a estudar dentro de cada um desses países na Europa. Então, dentro do Renascimento, nós vamos estudar o teatro elisabetano na Inglaterra, o classicismo francês, a comédia dell'arte na Itália, o classicismo espanhol e o português. Então, esses 5 países nós iremos estudar com base no Renascimento e no Classicismo. Vou colocar para vocês também um arquivo em PDF que vai fazer um mapa mental muito interessante do Renascimento. Vou colocar também o link de um vídeo do Descomplica, que é de lá que surgiu esse mapa mental. É um vídeo, gente, sensacional, que vai explicar muito bem o Renascimento. Demorou? Então, gente, beijo no coração e na alma. Fui!